Tem uma paciente, vou chamar-lhe de Sofia, que me disse algo numa consulta há poucos meses que me ficou gravado de uma forma que não esperava. Ela estava a falar de um homem que ela tinha claramente escolhido, e disse assim, com aquela voz que as pessoas usam quando estão a dizer uma coisa pela primeira vez em voz alta. Alicia, eu escolho-o todos os dias. Todos os dias acordo e escolho estar com ele. E não sei se ele faz o mesmo por mim. Fiz-lhe a pergunta óbvia. Já lhe disseste isso? Ela ficou em silêncio e depois disse: Não preciso de dizer, ele devia sentir. E eu pensei, como penso sempre nestas situações, porque já ouvi esta frase de dezenas de mulheres diferentes, que o problema não era ele não sentir. O problema era que ninguém lhe tinha ensinado o que fazer para que ela sentisse que sim, ele escolhe-a. Não uma vez, não no início, todos os dias. E é precisamente isso que vamos mudar hoje. Neste vídeo, vou mostrar-te 6 coisas concretas que fazem uma mulher sentir que é a escolha, não a opção de recurso, não o porto seguro por falta de alternativas, mas a escolha genuína, renovada, deliberada. Não são técnicas de sedução, são comportamentos com fundamento na psicologia do vínculo e na neurobiologia da ligação. Comportamentos que ativam no sistema nervoso feminino algo que é muito mais profundo e muito mais duradouro do que a atração inicial. Vou mostrar-te 6 pontos. E o ponto número 4, esse vou avisar-te já agora, é o que mais nos desestrutura quando um homem o faz de verdade. Porque é o comportamento mais raro e, quando aparece, em alguém em quem não esperávamos encontrá-lo, é literalmente difícil não nos apaixonarmos. Mas antes de continuar, preciso que entendas uma coisa que vai mudar completamente a forma como recebes tudo o que vou dizer a seguir. Não se trata de fazer com que ela te queira a ti, trata-se de te tornares o tipo de homem que quer a ela e que o demonstra de formas que o sistema nervoso dela consegue registrar como real. Esta distinção parece pequena, não é? É tudo. A maioria dos homens que me chegam, diretamente ou através das pacientes que descrevem os seus relacionamentos, estão a fazer uma de duas coisas. Ou estão a tentar impressionar, que é uma forma de pedir aprovação disfarçada de confiança, ou estão a assumir que o que sentem internamente é suficiente, que o amor não precisa de ser demonstrado porque está lá. E ambas as abordagens falham pelo mesmo motivo: não chegam ao sistema nervoso dela. O sistema nervoso feminino, e estou a falar de neurobiologia agora, não de clichês relacionais, avalia a segurança através de comportamento repetido ao longo do tempo. Não através de gestos grandiosos, não através de declarações, através de padrões. A ocitocina, o neurohormona que constrói vínculo e confiança, é libertada em resposta a comportamentos específicos e consistentes: toque seguro, presença atenta, resposta emocional calibrada. O sistema límbico, a parte mais antiga do cérebro, não avalia intenções, avalia ações. E avalia-as repetidamente, ao longo do tempo, para construir aquilo a que os investigadores chamam segurança de base. Quando uma mulher sente que é a escolha de um homem, não teoricamente, mas no corpo, no sistema nervoso, naquela certeza que não precisa de ser verbalizada, o que ela está a sentir é exatamente isso: segurança de base. É o sistema límbico a dizer: este homem voltou. Voltou ontem, voltou hoje, vai voltar amanhã. Posso confiar. E o último ponto desta lista, o número 6, é o que mais homens evitam porque parece contraintuitivo. Parece fraqueza. E é precisamente por essa razão que é tão poderoso quando acontece. Fica até o final, porque esse ponto em particular pode mudar a dinâmica de qualquer relação em que estejas agora mesmo. Em 2020, um estudo publicado na Frontiers in Psychology por investigadores da Universidade de Geneva analisou os fatores que as mulheres identificam como preditores de satisfação relacional a longo prazo. O resultado mais significativo não foi compatibilidade de valores, não foi atração física, não foi sequer comunicação, embora todos estes importem. O fator com maior peso preditivo foi aquilo que os investigadores descreveram como percepção de escolha ativa. À medida em que a mulher sente que o parceiro a escolhe deliberadamente,
de forma visível e repetida, em detrimento de outras alternativas ou prioridades. Em números concretos, mulheres que reportavam alta percepção de escolha ativa demonstravam 73% maior satisfação relacional e significativamente menor ansiedade de vinculação do que mulheres em relações com maior compatibilidade objetiva, mas menor percepção de escolha. Sue Johnson, fundadora da terapia focada nas emoções e uma das investigadoras mais citadas em psicologia relacional do mundo, chama a isto a questão central do vínculo adulto. Estás lá para mim? Escolhes-me? E afirma que a maioria dos conflitos relacionais, por baixo da superfície dos temas específicos, é uma tentativa de obter resposta a esta pergunta. A pergunta existe em todas as mulheres. A diferença está em quem dá a resposta de forma que o sistema nervoso dela consiga receber. É isto que separa os homens que constroem ligações que duram dos que ficam a perguntar-se onde correu mal. Investigação do psicólogo John Gottman, da Universidade de Washington, cujo trabalho sobre relacionamentos é considerado referência mundial, identificou o conceito de turning towards, que em português se pode traduzir como voltar-se para. Os casais que Gottman acompanhou durante décadas e que permaneceram juntos respondiam positivamente aos chamados bids for connection, pequenos pedidos de atenção, partilha ou contato, com uma frequência significativamente maior do que os casais que acabaram por separar-se. E esses momentos de resposta positiva aconteciam sobretudo nos momentos banais, não nos momentos dramáticos. Quando um homem aparece sem ser obrigado, não porque há uma data especial, não porque ela pediu, não porque havia uma razão óbvia, o que o sistema nervoso dela registra não é o gesto em si, é a informação por baixo do gesto. Ele pensou em mim quando não tinha de pensar. E essa informação ativa algo que nenhuma flor no aniversário consegue ativar, porque a flor no aniversário é esperada. O que não é esperado tem um peso diferente no sistema de vinculação. Quando lhe manda uma mensagem a meio de uma tarde de trabalho a dizer "lembrei-me de ti", sem motivo, sem contexto, sem pedir nada, há qualquer coisa que acontece por dentro que é difícil de descrever racionalmente. É quase como receber prova de que existe quando não está a ser vista. Que não é apenas real na presença dele, é real na cabeça dele quando não há nenhuma razão prática para que seja. E isso, essa existência na mente do outro durante os momentos ordinários, é um dos alimentos mais fundamentais que o vínculo emocional precisa. Não se trata de gestos elaborados. Trata-se de apareceres nos momentos em que ninguém está à espera. Uma mensagem sem motivo. Aparecer no sítio onde ela está sem que ela tenha pedido. Lembrar-te de algo que ela mencionou há 2 semanas. Um exame, uma conversa difícil com alguém, uma consulta médica. E perguntar como correu. Não porque é o que se faz, mas porque estiveste lá quando ela não estava. Lembro-me de uma fase particularmente exigente na minha vida profissional. Estava a escrever a minha tese de doutoramento e havia semanas em que o cansaço era físico, pesado, constante. Havia um homem na minha vida nessa altura que, sem que eu lhe tivesse pedido, aparecia às vezes com comida já feita, sentava-se a trabalhar no lado dele enquanto eu trabalhava no meu, e ia-se embora quando percebia que eu precisava de silêncio. Não disse nada dramático, não fez nenhum discurso sobre o quanto me apoiava, simplesmente apareceu. E a mensagem que chegou ao meu sistema nervoso naqueles momentos, estou cá, não precisas de nada, continua, foi mais poderosa do que qualquer declaração que ele pudesse ter feito. O antipadrão aqui é aparecer com expectativas, aparecer e precisar de reconhecimento pelo facto de teres aparecido, ou aparecer em momentos em que ela não pediu e depois sentir-te magoado se ela não reagiu da forma que esperavas. Aparecer com agenda secreta não é aparecer, é transacionar disfarçado de presença, e ela vai sentir a diferença. Mas isto ainda não é tudo, porque o próximo ponto é sobre algo que acontece na conversa, e é onde a maioria dos homens perde sem perceber que está a perder. Uma investigação publicada em 2017 no Journal of Social and Personal Relationships examinou a diferença entre escuta validante e escuta orientada para a solução em contexto relacional. Os resultados foram inequívocos.
Mulheres reportavam significativamente maior sensação de intimidade e de ligação com parceiros que demonstravam escuta validante, que refletiam de volta o que tinham ouvido, que nomeavam a emoção sem imediatamente propor solução, do que com parceiros que respondiam com conselhos, por mais úteis que esses conselhos fossem objetivamente. A conclusão dos investigadores foi direta. O que cria vínculo não é a resolução do problema, é a experiência de ser compreendida. Quando uma mulher está a falar de algo que a preocupa e o homem imediatamente oferece uma solução, o que ela sente, e isto não é racional, é visceral, é uma espécie de solidão suave. Não raiva, não ressentimento. Solidão. A sensação de que a conversa foi desviada do que ela precisava para o que ele se sente confortável a fazer. E o que ela precisava não era da solução. Era que alguém ficasse com ela dentro do problema o tempo suficiente para ela sentir que não estava sozinha nele. A instrução prática é simples, mas requer disciplina. Quando ela fala de algo difícil, o teu trabalho nos primeiros minutos não é resolver, é ficar. Faz perguntas que aprofundam. O que foi mais difícil nisso? Como te sentiste quando aconteceu? O que é que isso te faz pensar? Só depois, e só se ela pedir explicitamente, ofereces perspectiva ou solução. E se não pedir, não ofereces. Às vezes, a coisa mais poderosa que podes dizer no final de uma conversa difícil é simplesmente "Obrigado por me contares". Isso fecha o loop de uma forma que deixa ela mais perto de ti do que qualquer conselho. O antipadrão, o mais comum e o mais destrutivo, é interrompê-la a meio para dizer o que eu faria era. Isso não é presença. É competição não declarada pela centralidade da conversa. E ela vai aprender ao longo do tempo a não te contar as coisas que importam de verdade, porque já sabe que vai receber uma solução quando queria companhia. Mas mesmo com presença e com escuta, há algo que acontece com o tempo que destrói mais relações do que qualquer traição. O próximo ponto é sobre isso. Investigadores da Universidade de Indiana, num estudo publicado em 2015 na Personal Relationships, documentaram o fenômeno que designaram como interesse decrescente, a tendência dos parceiros em relacionamentos estabelecidos para reduzirem progressivamente os comportamentos de curiosidade ativa, perguntas sobre a vida interior, atenção às mudanças subtis, expressão de admiração, que eram naturais no início. A descoberta mais significativa foi que as mulheres eram mais sensíveis a esta diminuição do que os homens, e que a percepção de decréscimo de interesse era um dos preditores mais fiáveis de insatisfação relacional a médio prazo, independentemente do nível de conflito. Há um momento, e toda mulher que esteve numa relação longa reconhece este momento, em que percebemos que ele já não nos pergunta, já não é curioso, já sabe quem somos, ou pensa que sabe, e parou de querer descobrir mais. E quando esse momento chega, quando a curiosidade se transforma em presunção, algo muda por dentro. Não de forma dramática, mas muda. A relação começa a sentir-se como mobília, presente, funcional, necessária, mas não escolhida ativamente. E nós, também sem perceber, começamos a investir menos, a guardar mais, a não partilhar as coisas que importam porque já não há espaço real para elas. A instrução aqui é deliberada. Pergunta sobre a sua vida interior com regularidade. Não sobre a agenda, não o que fizeste hoje, mas sobre o que pensa, o que sente, o que descobriu sobre si própria ultimamente. O que é que te tem surpreendido ultimamente? Há alguma coisa que mudaste de ideia sobre si própria nos últimos tempos? Estas perguntas dizem, sem que seja preciso dizer, ainda quero conhecer-te. A versão de ti que existe hoje, não só a versão que conheço. E nota as mudanças pequenas, o corte de cabelo, o livro novo na mesa de cabeceira, o humor diferente numa segunda-feira. Nota e nomeia, não de forma performativa, mas com genuína curiosidade. Porque o que ela vai sentir, quando perceber que és capaz de ver as versões pequenas dela, além da versão grande que toda a gente conhece, é exatamente a sensação que ela quer sentir, a de ser verdadeiramente vista. O antipadrão é a presunção de que já a conheces suficientemente bem para não precisares de continuar a perguntar. As pessoas mudam, e quando deixas de ser curioso sobre as mudanças,
ela vai sentir que já não és capaz de a acompanhar e vai começar, silenciosamente, a procurar outro lugar onde seja vista. 3 pontos. E se já estás a pensar numa relação específica enquanto ouves isto, se há algo que reconheces no que ainda não fizeste, fica comigo, porque o próximo ponto é o que mais nos desestrutura. Avisei logo no início, e agora chegamos. Mas antes disso, se este conteúdo te está a dar linguagem para coisas que já sentias, mas não conseguias articular, subscreve o canal. Faço este trabalho todas as semanas com o único objetivo de te dar exatamente esta clareza. E vai fazer falta no que vem a seguir. Um estudo publicado em 2021 no Journal of Personality and Social Psychology, conduzido por investigadores da Universidade de Toronto, examinou a relação entre autorrevelação emocional masculina e percepção de atratividade por parceiras femininas. Os resultados contrariaram as expectativas de grande parte dos participantes masculinos do estudo. Homens que demonstravam vulnerabilidade emocional, que partilhavam medos, incertezas, momentos de dúvida, eram consistentemente classificados pelas participantes femininas como mais atraentes, mais dignos de confiança e mais desejáveis como parceiros a longo prazo do que homens que apresentavam consistente segurança e competência. O mecanismo identificado pelos investigadores foi claro: a vulnerabilidade genuína é lida pelo sistema nervoso feminino como sinal de integridade. Porque mostrar o que é real, quando o que é real não é perfeito, requer uma coragem que as mulheres reconhecem instintivamente. Avisei logo no início que este seria diferente. E agora vais perceber por quê. Vou ser completamente honesta, mais do que provavelmente estaria se soubesse que toda a gente me estava a ouvir. O comportamento mais raro que já vi num homem, o comportamento que, quando aparece, faz com que seja literalmente difícil manter distância emocional, não é a confiança, não é o sucesso, não é sequer a generosidade ou a presença, embora estes todos importem. É a capacidade de dizer tenho medo, de verdade, em contexto, sem imediatamente adicionar uma frase que dissolva o peso do que acabou de dizer. Há uma razão pela qual isto é tão raro e ao mesmo tempo tão poderoso. Os homens aprendem muito cedo, e isto não é crítica, é observação, que a vulnerabilidade é perigosa, que mostrar incerteza é perder terreno, que admitir que não sabe, que falhou, que tem dúvidas, é abrir uma porta pela qual podem entrar o julgamento ou o desrespeito. E por isso desenvolvem, ao longo de anos, uma armadura que fica tão colada ao corpo que já não conseguem distingui-la da pele. E quando uma mulher encontra um homem que consegue tirá-la, essa armadura, mesmo que por um momento, mesmo que sobre uma coisa pequena, o que ela sente não é que ele é fraco. O que ela sente é que pode baixar a sua própria armadura, que há espaço naquela relação para ser real. E isso, esse espaço para ser real, é o bem mais raro e mais precioso que um relacionamento pode oferecer. Lembro-me com uma precisão que ainda me surpreende de uma conversa que aconteceu há vários anos. Estava numa relação que me importava, e havia entre nós aquela distância suave que se instala quando dois adultos decidem, sem o dizer, que a profundidade é assustadora e que é mais seguro ficar na superfície. Éramos competentes a falar de quase tudo, mas não falávamos do que assustava. Uma noite, sem razão especial, sem contexto dramático, ele disse uma coisa que nunca tinha dito antes. Disse que tinha medo de não ser suficiente. Não no trabalho, não perante o mundo, mas para mim. Disse que às vezes acordava meio da noite com a certeza de que eu ia perceber que era demasiado pouco, que ia encontrar alguém que merecia mais, e que essa certeza o paralisava de formas que ele não sabia como gerir. Não disse nada por um momento. Não porque não soubesse o que dizer, nós terapeutas raramente ficamos sem palavras, mas porque havia naquele momento uma qualidade que reconheci do meu trabalho clínico, o peso real de uma verdade que custou a ser dita. E eu sabia, com a parte de mim que é psicóloga e com a parte de mim que era mulher naquela conversa, que a resposta certa não eram palavras de conforto imediatas. Era ficar com ele dentro daquilo, deixar o que ele disse ocupar o espaço que merecia antes de tentar diminuí-lo. Fiquei em silêncio talvez 30 segundos. Depois peguei na mão dele.
e disse: Obrigada por me dizeres isso. Não disse que era absurdo. Não disse que ele era mais do que suficiente, embora fosse, e ele soubesse que eu o achava. Disse: Obrigada, porque era a verdade mais honesta que tinha. Era grata por ele me ter deixado entrar naquele lugar. Aquela conversa mudou alguma coisa entre nós que não voltou ao que era antes, mas mudou para melhor. A instrução aqui não é fabricar vulnerabilidade. Isso ela vai sentir a quilômetros de distância e vai ser pior do que o silêncio. É praticares, em pequenas doses, a honestidade sobre o que é difícil. Não sei como lidar com isto. Fiz uma escolha má e custou-me. Há uma parte desta situação que me assusta. Começa pequeno, numa área em que sintas que há abertura, e deixa a resposta dela guiar até onde podes ir. E quando ela te mostrar vulnerabilidade em resposta, quando ela abrir uma porta que normalmente está fechada, não uses esse momento para a tranquilizar demasiado rapidamente. Fica com ela lá dentro primeiro. A pressa em resolver o desconforto dela é muitas vezes mais sobre o teu próprio desconforto do que sobre o que ela precisa. O antipadrão aqui é duplo. O primeiro erro é nunca seres vulnerável. Manter sempre a aparência de que tudo está bem, que sabe sempre o que fazer, que não há nada que te abale. Isso não cria admiração, cria solidão. Ela vai sentir que há uma versão real de ti a que nunca tem acesso, e com o tempo vai parar de tentar chegar lá. O segundo erro é seres vulnerável de forma que a coloca em posição de mãe ou terapeuta, partilhando tanto, com tanta frequência e tanta intensidade, que ela se sente responsável pela tua regulação emocional. Vulnerabilidade que cria ligação é a que vem de um lugar de força que se permite baixar a guarda, não a que vem de um lugar de necessidade crônica de ser segurado. Sabes agora o que é o ponto 4. E se houve um momento nesta lista em que sentiste um desconforto reconhecível, não sobre ela, mas sobre ti próprio, isso é bom sinal. Significa que chegou a algum sítio real. O próximo ponto é mais simples, mas falha por omissão mais do que qualquer outro. Investigação conduzida pela psicóloga Shelley Gable, da Universidade da Califórnia, sobre o que ela designou como capitalização, a partilha de eventos positivos com o parceiro, demonstrou que a forma como o parceiro responde a boas notícias é um preditor mais forte da qualidade relacional do que a forma como responde a más notícias. Especificamente, respostas ativas e construtivas, entusiasmo genuíno, perguntas, envolvimento emocional na alegria do outro, estavam fortemente associadas à satisfação relacional, intimidade e compromisso. E a investigação de Gable identificou também o padrão oposto. Respostas passivas ou destrutivas a eventos positivos, minimização, distração, falta de resposta, erodiam o vínculo de forma mais rápida e mais profunda do que a maioria dos conflitos diretos. Há uma coisa que as mulheres raramente dizem em voz alta, e que partilho agora como terapeuta e como mulher que já foi outra mulher em muitas relações. Precisamos de ouvir. Não uma vez, não no início, quando ainda há o entusiasmo da novidade, mas com regularidade, com especificidade, sem que a declaração venha embrulhada em ironia ou minimizada pela frase seguinte: Gosto de ti é diferente de gosto muito de estar contigo. Estás bonita é diferente de há qualquer coisa em ti hoje que me está a deixar sem palavras. Tenho sorte é diferente de escolhi-te e escolheria outra vez. A especificidade faz a diferença, porque diz ao sistema nervoso dela que viste algo real, não um clichê, não uma fórmula, mas ela, a ela específica, naquele momento específico. E não esperes pelos momentos grandes para dizer as coisas importantes. Diz-as nos momentos ordinários, no meio de uma conversa banal, quando ela está a fazer qualquer coisa que não é particularmente especial. Esses são os momentos em que as declarações chegam mais fundo, porque não há contexto que as explique, só a verdade. O antipadrão mais comum não é dizer a coisa errada, é não dizer nada, é assumir que ela sabe, é confiar que as ações bastam e que as palavras são redundantes. As ações são essenciais. Tudo o que disse antes importa, mas as palavras criam ancoragem, criam os momentos que ela vai lembrar quando estiver a decidir se fica. E chegamos ao último ponto,
aquele que prometi que ia contra o que a maioria dos homens instintivamente faz, e que é, por essa razão, o mais difícil e o mais transformador. James Cohen, neurocientista da Universidade de Virgínia e autor de investigação seminal sobre regulação social do sistema nervoso, demonstrou que a proximidade de figuras de vinculação segura reduz a resposta de ameaça do cérebro de forma mensurável. Os participantes do seu estudo experienciavam literalmente menos ativação da amígdala perante ameaças potenciais quando estavam de mão dada com o parceiro, do que quando estavam sozinhos. Mas a investigação de Cohen sublinha também o oposto. Quando a figura de vinculação se torna ela própria uma fonte de pressão ou de imprevisibilidade, o sistema nervoso não consegue usar a relação como regulação e começa a precisar de distância para recuperar capacidade de regulação própria. Traduzindo, quando um homem consegue ser presença que acalma, em vez de presença que exige, o sistema nervoso dela vai querer estar perto. Quando não consegue, quando a presença dele cria mais tensão do que alivia, ela vai precisar de espaço, não porque não quer estar com ele, mas porque o sistema nervoso precisa de recuperar. Quando uma mulher pede espaço, ou simplesmente o cria sem explicação, o que acontece por dentro dela frequentemente não é desinteresse, é regulação. É o sistema nervoso a tratar de si próprio para poder voltar inteiro. E a forma mais rápida de transformar um recuo temporário em distância real é perseguir, mandar mensagens em série, pedir explicação, expressar ansiedade de formas que a colocam na posição de gerir os sentimentos dele, em vez de poder gerir os seus. Já precisei de espaço numa relação que me importava profundamente. E precisei não porque o sentimento tinha diminuído. Precisei precisamente porque tinha crescido de uma forma que me assustou um pouco. Quando o sentimento é grande, o corpo às vezes quer recuar apenas para conseguir respirar, para verificar que ainda existe de forma independente, para confirmar que não se perdeu tanto que deixou de conseguir encontrar-se. O homem certo nessa situação foi o que me deu esse espaço sem o transformar em drama, sem perguntar se havia alguma coisa errada, sem me fazer sentir culpada pelo facto de precisar de ar. E quando voltei, porque o espaço dado por alguém seguro é sempre um convite de regresso. Havia entre nós uma solidez que não existia antes, porque eu sabia agora, de forma que o corpo tinha verificado. Este homem consegue conter a sua própria ansiedade. Não precisa da minha constante presença para se sentir seguro na nossa relação. E isso, essa capacidade de existires de forma plena e tranquila, mesmo quando ela precisa de espaço, é talvez a demonstração mais clara e mais rara de que és, de facto, a escolha dela. E não apenas alguém que precisa de ser escolhido. Concretamente, quando ela fica mais silenciosa, quando responde com menos entusiasmo, quando parece menos disponível sem razão aparente. Dá-lhe espaço ativo, não espaço passivo. Espaço ativo é continuar a existir de forma segura e tranquila sem pressão. Uma mensagem simples, sem urgência, que diz implicitamente estou bem, não há problema, não precisas digerir isto. E depois espera, com calma real, não com calma performativa que esconde ansiedade, porque ela vai sentir a diferença. O antipadrão duplo aqui, tal como no último sinal, é perseguir com intensidade crescente, o que transforma a regulação dela em confirmação do medo, ou desaparecer completamente por orgulho ferido, o que confirma que não havia solidez suficiente para aguentar um momento de vulnerabilidade. Nenhum destes extremos serve o que estás a construir. Antes de terminar, quero dizer-te algo mais importante do que qualquer comportamento que partilhei hoje. Tudo o que está nesta lista pode ser usado de formas completamente diferentes. Pode ser uma coleção de ferramentas para simular interesse, para criar a aparência de ligação onde só há conveniência, para dizer ao sistema nervoso dela aquilo que quer ouvir enquanto o interior é vazio. Não me iludo sobre isso. E não me iludo sobre ti, porque não te conheço. Mas quero que saibas uma coisa sobre as mulheres que já viveram o suficiente para conhecerem bem a diferença entre o que as pessoas demonstram e o que as pessoas são. A gente já viu de tudo. Não adianta fingir. O sistema nervoso feminino, moldado por anos de atenção ao subtexto, de leitura de intenções por baixo das palavras,
de distinguir presença real de presença calculada, não é um sistema fácil de enganar durante muito tempo. Não porque as mulheres sejam desconfiadas por natureza, mas porque aprendemos, por necessidade, a ler com precisão. É uma capacidade que se afina com cada relacionamento. E nas mulheres com maturidade emocional, nas mulheres que já saíram do outro lado de coisas difíceis, é extraordinariamente fina. O que funciona a longo prazo não é a técnica, é a intenção por trás da técnica. É a diferença entre aparecer porque queres estar lá e aparecer porque percebeste que aparecer cria atração. É a diferença entre ouvir porque te importas com o que ela sente e ouvir porque aprendeste que ouvir funciona. Ela vai sentir a diferença. Não imediatamente, talvez, mas com o tempo vai sentir. Por isso, usa o que aprendeste hoje para isto, para estares mais presente, para seres mais honesto, para escolheres genuinamente e depois mostrares que escolheste, de formas que o sistema nervoso dela consiga registrar como real. A psicologia feminina, na sua essência, não é complicada, é apenas muito atenta, e o que ela procura por baixo de tudo o resto é simples: alguém que apareça de verdade, que fique de verdade, que escolha de verdade. Ser esse alguém, não porque funcionará, mas porque é a pessoa que vale a pena ser. Pensa na mulher que está na tua cabeça agora mesmo. Há alguém, tenho quase a certeza. Enquanto ouvias esta lista, havia uma pessoa com quem medias cada ponto. Uma relação onde reconheceste algo que fizeste, ou algo que não fizeste, ou um momento em que podias ter ficado e não ficaste. Aprendeste a ligar o motor, mas ainda não sabes conduzir. Porque saber o que ela precisa de sentir é apenas metade da equação. A outra metade, como constróis, ao longo do tempo, a segurança emocional que faz com que ela queira sempre voltar para ti. Como te tornas a pessoa a quem ela telefona quando está assustada, não apenas quando está bem. Como transformas presença em âncora? Essa parte está no próximo vídeo. Clica agora, porque o que vais encontrar lá vai mudar completamente a forma como ela te vê quando tu não estás na sala. Eu sou a Alicia Cardoso. A gente vê-se no próximo.